Boa tarde a todos vocês. Me tocou a mim abrir, eu não sei se coordenar a mesa, dado que a professora Conceição Tavares não pôde vir. Eu tinha dito que vinha, tá, mas aí eu resfriado e não deu. Então, eu faço uma rapidíssima apresentação do livro e depois como é que a gente pretende homenageá-lo. Dado que o homenageado hoje, esse livro que foi reeditado agora hoje de manhã, parece, não é? Agora de manhã, às 9 da manhã, reeditaram o livro. E que é um sinal de que foi um livro que talvez tenha cumprido a sua missão. Mas eu dou uns dados básicos só para quem não sabe, quem não acompanhou. Esse livro, O Poder e Dinheiro, foi concebido por volta de 1995, 96, e foi publicado em 1997. Né? Em 1998, os autores são os que estão aqui, já depois vou dizer, o grupo da Unicamp, Beluso, João Manuel, Braga e Miranda, que não estão, não é? Mas, em compensação, está o Franklin, que esteve na concepção desse livro desde o primeiro chopp que tomamos juntos, não é? E desenhamos o livro num guardanapo. Depois, por um acidente, o Franklin não pôde completar o artigo dele para esse livro, mas foi sempre uma pessoa absolutamente central desse programa de pesquisa e, por isso, ele está conosco aqui. Não é uma mesa do programa, não é só do livro. Pois bem. Então, esse livro foi o primeiro livro da nossa área de Economia Política Internacional que nós produzimos em 96, 97. Em 1998, ele recebeu o prêmio Jabuti da Bienal de São Paulo, o prêmio de Economia, Jabuti de Economia, primeiro lugar, não é? E eu acho que é necessário, ao homenageá-lo, chamar a atenção para algumas pessoas e instituições que foram fundamentais na sua produção, além de nós mesmos, é lógico. A primeira delas é a Editora Voz. Não é? A Editora Voz foi absolutamente central em bancar essa coleção e esses livros num momento em que, no Brasil, o pensamento dominante era o pensamento neoliberal, certo? E a gente estava na contramão do pensamento neoliberal e eles nos bancaram. Chama atenção para o nome do Frei Moser, que depois, creio que morreu, foi assassinado na Baixada Fluminense, num assalto, e para o Lídio Perretti, que foi o editor e uma pessoa central digamos, em bancar, nos apoiar na produção desses livros. E, sobretudo, na criação da coleção Zero à Esquerda, que foi quem produziu os livros, quem publicou, em última instância, os livros. Na coleção Zero à Esquerda, quero chamar a atenção e quero agradecer hoje a Paulo Eduardo Arantes, que foi uma pessoa centralíssima, centralíssima. Paulo foi quem nos botou o apelido de Economia Política Carioca. Paulo é quem telefonava e nos instigava a produzir, a publicar, enfim, tarará, não é? Ele publicou na coleção dele. Ele era o coordenador da coleção, ele publicou 4 livros nossos sobre economia política internacional e publicou 2 livros meus de textos de combate contra o neoliberalismo, contra Fernando Henrique, enfim, aquela época da década de 90. Portanto, a homenagem especial ao Paulo Arantes, à Otília Arantes, mulher dele, minha irmã também, e o Roberto Schwartz, né, que participava do comitê, da comissão editorial. Fernando Haddad, era da comissão editorial, nessa época nos deu um apoio decisivo também, não é? Não tem nada a ver com a história posterior dele. Então, fica aqui a homenagem e o reconhecimento a Vozes, a coleção Zero à Esquerda. Eu citaria também, Franklin e Medeiros lembram, do Luiz César Faro, né, da editora Insight, que nos anos 95, 96, quando a gente estava inteiramente arrasado e por baixo, nos estimulou. Inclusive, no primeiro momento, era ele quem ia publicar o livro, não é? Não é improvável que a primeira pessoa que pensou Zero à Esquerda tenha sido Faro,
não é? E a ideia é que o livro fosse um livro sobre esquerda, retomada da esquerda, e não um livro de economia política internacional. Depois as coisas mudaram, entraram em outra direção e por aí foram. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção para a importância decisiva que teve nesse programa de pesquisa e nesse livro, o PNUD das Nações Unidas e a Fundação FOR, que nos financiaram entre 1985, porque o programa de pesquisa nós consideramos que começa em torno de 84, 85, 86. O Poder e Dinheiro foi publicado uma década depois da pesquisa já está andando. E na primeira fase da nossa pesquisa, e isso acho que foi decisivo para que nós nos aproximássemos, nos entendêssemos e entendêssemos um pouco o mundo, esse financiamento das Nações Unidas da FOR nos permitiu levar nossa pesquisa à Ásia e à Europa. Hernani esteve no Japão, não me lembro se estivesse na Coreia também, não é? Conceição também esteve no Japão. E nós tivemos na Europa, enfim, eram uns anos, não se falava em globalização ainda, era ajuste, crise e ajuste, e nós fomos estudar como que a economia mundial estava se transformando, se reorganizando, se reajustando, e como é que os países estavam entrando nesse novo panorama global, geopolítico e geoeconômico, criado pela nova estratégia internacional americana, desenhada a partir da década de 70, da década em que se falou muito da crise da hegemonia americana. Então, fica aqui também a homenagem, o agradecimento às Nações Unidas e à FOR, até porque, de fato, foi o financiamento deles que nos permitiu romper o provincianismo das nossas pesquisas, das nossas cabeças, muitas vezes, não é? E ir ouvir, e ir conhecer os outros. Me lembro muito de algumas entrevistas na Espanha e na Itália com banqueiros e que sempre a pergunta deles era essa: mas o que o senhor está querendo me entrevistar? Eu disse: eu estou querendo entrevistar. Mas não, somos nós que entrevistamos os senhores, não, os senhores nos entrevistam quando vocês vão ao Brasil, quando vocês vão à América Latina, agora sou eu que estou estudando os senhores. Não é? Conceição, quando entrevistava, deixava eles extremamente nervosos, porque além dela dizer isso, ela dizia de forma muito veemente, como sempre foi. Os banqueiros ficavam assim: quem é essa senhora que apareceu aqui, tá? Mas isso é que nos permitiu, eu acho, não sei a avaliação dos meus colegas e amigos nessa trajetória, que na virada dos 90, quando no Brasil acontece a vitória de Collor e depois de Fernando Henrique Cardoso, e aquele tufão neoliberal chega à nossa terra, ainda com o narizinho emperdigado, agora está de volta, porém de uma forma lamentável, mas naquele período, quando aconteceu essa virada, eu acho que essas nossas viagens, nossos estudos fora, nos ajudaram a estarmos muito em cima do lance. Isso foi o que nos permitiu, eu acho, na primeira hora do plano Collor, até me provocou a mim, talvez ter sido o primeiro que atacou o plano, depois o do Fernando Henrique idem, mas não é porque a gente estivesse contra eles, é porque a gente estava estudando o problema do ajuste, das políticas de ajuste, consenso de Washington, meu Deus, então, Essas viagens, inclusive, terminaram, para nós, pelo menos, nessa fase mais heróica da pesquisa, nos Estados Unidos, exatamente em Washington, nos dias em que o Clinton tomava posse, e nós estivemos aí, assistimos alguns seminários sobre consenso de Washington e pudemos ver como é que, assistir ao vivo e a cores, como é que se deu a aliança entre o grupo do Fernando Henrique e a família, digamos, e a ala Clinton do Partido Democrata americano. Olha, pode ser que a memória me fale, outras coisas associadas a esse livro, sobretudo depois da trajetória, depois que o livro sai da mão da gente não tem mais possibilidade de saber o que aconteceu. Esse evento, quando o Rafael me falou, foi uma imensa surpresa, não me lembrava que já tivesse passado 20 anos, me entristeceu um pouco por certo lado da vida, mas, enfim, é inevitável, mas deu uma grande alegria de saber que, depois de 20 anos, o livro ainda seguia tendo importância. Então, nossa ideia hoje é que... o Melim está faltando, mas deve estar chegando aí, ele estava tentando trazer a Conceição. Cada um de nós, o Franklin, Medeiros, depois o Hernani, depois o Melim, falem 20 minutos, sei lá, sobre o papel desse livro na sua pesquisa, na sua trajetória, antes, aí e depois de 1900, da década de 90, não é?
E, no final, eventualmente, direi 2 ou 3 palavras para mim também do significado disso. E a gente estava pensando em encerrar, foi com uma sugestão do Rafael, que quem foi aluno na época da publicação do livro, pelo menos uns 2 ou 3, pudessem dar o seu depoimento sobre a sua relação com esse livro. Dos 2 ou 3, o primeiro que foi selecionado foi o próprio Rafael, não é? E depois a gente vê, não sei se o Maurício estará aí, enfim. Não, é isso a ideia? Então tá.